A partir de hoje, aqui pela RCC, a Organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos Bioma Brasil dará início a uma série de documentários sobre as belezas do nosso meio ambiente. O objetivo é despertar em cada um a necessidade de preservar. E para isso, nada melhor do que conhecer um pouquinho mais, entender o quanto a harmonia do meio ambiente com o ser humano é importante para que todos vivamos bem. Essa é mais uma iniciativa da Bioma Brasil, mais um investimento na educação para a vida. O Vida Verde série documentários está no ar. No Vida Verde Documentários de hoje, viajaremos pelo bioma Cerrado, um dos 7 domínios ambientais que compõem a maior biodiversidade do mundo. Esse bioma abrange principalmente a região central do Brasil e possui algumas particularidades que encantam turistas e geólogos do mundo todo. Será que você conhece realmente o bioma onde vive? O Vida Verde Documentários apresenta o Cerrado. Cerrado. O que é esse bioma? Cerrado. O que é essa vegetação? Apenas árvores de casca grossa e troncos retorcidos? Não. O cerrado começou a ser estudado no século passado. Cientistas queriam saber o porquê dessa aparência rústica. Na época, eles acreditavam que o clima era um fator de grande relevância. Estudos comprovaram que o período de estiagem não interferia na genética das plantas, já que algumas delas possuem raízes profundas, capazes de conseguir água. Considerado um dos biomas mais importantes do nosso país, o Cerrado possui uma biodiversidade invejável. 5% das espécies existentes no planeta estão neste sistema. Um número que aumenta ainda mais nossa responsabilidade quando se fala em preservação. A vegetação do Cerrado está distribuída entre os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão e São Paulo. Especialistas definem esse sistema como um mosaico de fisionomias naturais que abriga frutos e sementes importantes para a sobrevivência da fauna e do próprio homem. A falta de planejamento está conseguindo eliminar espécies que contribuem para o equilíbrio ambiental. Na lista estão a arnica, o pé de perdiz, a douradinha, o jequitibá, o vinhático, entre outros. O replantio que está sendo feito atualmente não está conseguindo vencer a ação do homem. Atraídos pela característica sazonal do cerrado, que possui 2 estações definidas, uma seca e outra chuvosa, agricultores de todo o país enxergaram nesse ecossistema um celeiro de alimentos para o mundo. Dados da Embrapa indicam as chapadas como regiões capazes de produzir 300 toneladas de grãos por ano. Hoje, o Cerrado contribui com 28% da produção de grãos do país. Mas a produção tem que respeitar os 20% de área preservada estabelecidos por lei. Nesse número estão incluídas as espécies nativas, matas ciliares e os morros. Mas isso nem sempre é respeitado. Fazendeiros que estão em busca do lucro imediato acabam destruindo a flora silvestre, alterando o caminho natural das águas e assoreando as nascentes. Dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás indicam que 80% do cerrado já foi destruído. Os garimpos também contribuem para a formação deste quadro. Erosões imensas já se formaram nos 4 cantos do estado.
deles está o Rio Araguaia, um manancial ameaçado que guarda riquezas extraordinárias da fauna e da flora. Polo turístico acaba sofrendo todo tipo de degradação. Pesca e caça predatórias, lançamento de esgotos, contaminação por agrotóxicos, lixo e a destruição da mata ciliar são alguns que podem ser citados. A ocupação desordenada do solo provocou na divisa de Goiás com Mato Grosso do Sul 17 vossorocas, que já estão criando sérios problemas nos 100 primeiros quilômetros do rio. Outro grave problema ambiental são as carvoarias. Segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás, 25 siderúrgicas minerais retiram legalmente 8 milhões de árvores por ano. Essa vegetação típica é transformada em 800 mil metros cúbicos de carvão. Esse tipo de ação pode provocar o fim da vegetação. A fauna também precisa de cuidados. Répteis, aves e mamíferos estão em processo de extinção. Algumas espécies estão resguardadas nos parques estaduais e nacionais que foram criados. Um deles, o Parque Nacional das Emas, abriga os principais subsistemas existentes na região. No parque, podemos encontrar o Campo Limpo, uma pastagem nativa que não possui árvores. Neste lugar, é possível dimensionar o horizonte e quase sempre presenciar as pinceladas de cores produzidas pela Mãe Terra. Outro subsistema é o Campo Sujo. Nele podemos encontrar arbustos e árvores de pequeno porte. No Cerradão, as árvores são maiores e guardam características específicas, como árvores altas e pouco retorcidas. Nas veredas, encontramos os buritizais. Aqui o solo é úmido e claro. Acaba se transformando num dos principais responsáveis por grande parte das nascentes do Brasil Central. No Cerrado estrito sensu, as árvores são baixas, possuem casca grossa e galhos retorcidos. Aqui o solo é recoberto por gramíneas nativas. Outro subsistema que podemos encontrar são as matas de galeria. Aqui a vegetação possui árvores de grande porte, acompanhadas de vales, lagos e rios. Essas belezas estão sendo protegidas por lei, mas muitas vezes faltam verbas para comprar equipamentos e veículos que possam lidar com fogo, que por vezes surge da própria natureza, uma forma de se renovar a vida. Em muitos casos, as queimadas deixam de ser queimadas para se tornarem incêndios provocados. Essa atrocidade mata os animais, elimina plantas raras e ainda enfraquece o solo. O Cerrado também guarda tesouros da nossa história. Goiás é uma potência dentro do contexto nacional quando se fala em cavernas. Além delas, existem os abrigos sobre rochas que possuem um patrimônio espeleológico riquíssimo. Por tudo isso, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, preocupada com a preservação deste importante ecossistema, vem desenvolvendo uma série de programas de conscientização e valorização do Cerrado, para que surjam ideias e propostas de conservação.
Muitos conceituam o cerrado como uma vegetação formada por árvores de cascas grossas e troncos retorcidos, mas sua beleza não para por aí. Nesse próximo documentário daremos sequência à nossa viagem pelo cerrado, agora conhecendo um pouco mais sobre a fauna e flora, hábitos de vida, relevo, recursos hídricos, cores e tudo mais que compõe esse cenário encantador. Graça, suavidade. Nesse colorido que é o bioma cerrado, estão espécies da fauna e flora que fazem desse sistema um dos mais importantes do mundo. Espécies que poderiam ser consideradas comuns, mas por causa do desmatamento, uso de agrotóxicos e garimpo, estão se transformando em raridade. Na tentativa de se preservar o que ainda existe, estão sendo implantados na região do Cerrado 12 unidades de conservação estaduais e nacionais, que abrigam vegetações como o Campo Limpo, o Cerradão, o Campo Sujo, as veredas, o Cerrado de altitude e matas de galeria. No Parque Nacional das Emas, onde podemos encontrar exemplares desses subsistemas, a predominância é do Campo Limpo. Olhando esse tipo de vegetação, temos a impressão que o lugar está todo devastado. Na verdade, essa vegetação baixa, que proporciona uma visão ampla do horizonte, é o habitat perfeito para espécies como o lobo-guará, as próprias emas e o cachorro do mato vinagre, que nos últimos 20 anos foi visto apenas 9 vezes. O ambientalista Antônio Malheiros, que viveu no parque por 30 anos, conta que a área original do parque ultrapassava 1 milhão de hectares. Com a chegada do homem, a reserva tem hoje um pouco mais de 100 mil hectares de terra. Terra que é cortada por rodovias, cercada por lavouras que atrapalham espécies migrantes em busca de alimento e lugares apropriados para a reprodução. No fim da década de 60, 70, houve, de repente, uma ocupação para que descobriram que o cerrado era importante para a agricultura, com um certo trabalho que era feito em termos de corrigir a acidez, o solo passou a ser altamente produtivo e altamente cobiçado, né? E daí foi uma ocupação um tanto quanto violenta da região, e isso causou um impacto altamente negativo para o parque em si. O parque hoje é uma ilha de cerrado, né? Dentro daquelas imensas lavouras. Os biólogos da Universidade Federal de Goiás, Ana e Leandro Silveira, estão há 2 anos fazendo um trabalho de resgate e preservação da fauna do Cerrado, no Parque Nacional das Emas. Dados da pesquisa, que envolve também o censuramento de animais, através de marcação, revelaram números que merecem atenção. Das 2.000 espécies que ocorrem no Cerrado, 195 são de mamíferos. Desses, 18 são animais exclusivos do Cerrado e o mais grave: apenas 2 espécies não estão ameaçadas de extinção. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina. É aproximadamente uma área de 200 milhões de hectares. Só que desses 200 milhões de hectares, de toda essa área, só 1,5% disso aí está garantido dentro de áreas de unidades de conservação federais e estaduais. O restante de toda essa área de cerrado, ela pertence, né, a propriedades particulares. Então, eu te respondo que a situação da fauna do cerrado, tanto fauna como flora,
hoje ela vive numa situação de risco, porque depende basicamente da conscientização dessa grande parcela de proprietários, de donos de terras, para poder preservar e ajudar a preservar essas áreas. E não adianta nós ficarmos preocupados em apenas manter uma espécie ou falar que ali existe tal espécie. Nós temos que manter essa espécie a nível de população viável para que ela tenha toda a sua interação no meio ambiente. Não adianta eu falar ali tem uma onça pintada, eu tenho que ter uma população de onça pintada. E para manter essas populações interagindo com o meio, mantendo tudo em equilíbrio, nós precisamos de, no mínimo, manter áreas, o habitat dessas espécies no mínimo viável, no mínimo exigido por lei, para que essas espécies continuem, mesmo em ambiente fragmentado, continuem sobrevivendo e mantendo as populações no mínimo necessário para a sobrevivência dela. Assim como foi criado o Parque Nacional das Emas, outras unidades de conservação foram surgindo para a proteção e preservação do cerrado. Formação vegetal que abrange aproximadamente 1.800.000 km². Boa parte dessa área está no Planalto Central. No Parque Estadual da Serra de Caldas, mais de 12.000 hectares guardam subsistemas como as matas de galeria, veredas e campos rupestres. Aqui, espécies arbóreas e arbustivas estão presentes. Podemos citar a mangaba, o murici e os buritizais. Andando pela Serra de Caldas, encontramos também a arnica, uma planta medicinal que está desaparecendo do cerrado. Neste ambiente com serras, encostas e matas, podemos encontrar o tatu canastra, o gavião real, o veado campeiro, a anta, a ema, o perdiz, o tucano, entre outros. Animais que estão na lista dos mais procurados. Quase sempre temos que recorrer a fotos para exemplificar a espécie. Saímos da Serra de Caldas, responsável também pelo poder hidrotermal daquela região, e seguimos para o Parque dos Pirineus, localizado entre os municípios de Pirinópolis, Cocalzinho e Corumbá. Criado em 87, o parque só foi regulamentado 10 anos depois. A demora não prejudicou a flora do parque. Estudos revelam que formações rupestres, campos de altitude, as matas de galeria, os buritizais comuns nos cursos d'água estão em bom estado de conservação. Na reserva também encontramos uma vegetação rica em espécies ornamentais, frutíferas e medicinais. Outra área legalmente protegida importante é o Parque Estadual de Terra Ronca. Próximo à reserva está a Área de Proteção Ambiental da Serra Geral de Goiás. Juntos,
somam 90 mil hectares de terras protegidas pelo governo de Goiás. Um número que confere uma importante estratégia de preservação e conservação dos nossos recursos. Nessa região, encontram-se relevos de calcário que abrigam cavernas consideradas uma das maiores do continente sul-americano e constituem-se num dos mais notáveis complexos espeleológicos de todo o mundo. A pintura de terra ronca se completa com encostas e veredas. Na superfície da Serra do Calcário, podemos observar florestas estacionais deciduais com espécies típicas como a aroeira do sertão, a barriguda de espinho, o jatobá e o umbuzeiro. Mas toda essa beleza não está livre da ação do homem. A região sofre com a prática agrícola que utiliza técnicas equivocadas para a preparação do solo, para o cultivo temporário de produtos agrícolas, com a pecuária extensiva e a devastação para a formação de pastagens. Esse último tem eliminado espécies como a aroeira, uma madeira resistente e de alto valor econômico que é substituída por capins como braquiária, jaraguá e andropógono. Exóticos depois da chuva se transformam em massa orgânica com grande poder de combustão. Para a formação desses pastos, muitas vezes proprietários de terra utilizam o fogo, incêndios provocados que deixam o parque sem nenhuma resistência. Outra atividade criminosa é a prática do garimpo. Sem fiscalização, os rios estão sendo assoreados e, em consequência, as cavernas deterioradas. Os prejuízos ambientais não se restringem só a essas áreas. No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o turismo conseguiu por muito tempo interferir na preservação de espécies da fauna e flora que ocorrem na região. Para evitar maiores problemas, moradores de São Jorge e Alto Paraíso são hoje guardiães do parque. Com a ajuda do governo federal, eles se transformaram em guias que passam a turistas dicas de educação ambiental. Funciona da seguinte forma: a gente faz um trabalho, né, de conscientização. Quando o turista chega, que ele vai entrar no parque, então ele passa por uma aula ali, uma mini aula de educação ambiental. Então ele sabe o que é que pode, o que é que não pode, o que é que deve, o que é que não deve. E nós sempre, acontece sim de encontrar alguma bituca de cigarro, alguma lacre de água mineral, uma tampinha de água mineral, essa coisa a gente encontra. Mas sempre que a gente encontra, a gente coleta. Até mesmo porque o parque aqui é considerado o quintal da nossa casa, ou até melhor, né? Porque o ganha-pão da comunidade hoje vai do parque. No parque, podemos encontrar formações invejáveis, como os campos rupestres e o Cerrado Senso Estrito, localizados nas serranias e afloramentos rochosos de maior altitude. Nas áreas mais baixas estão os fundos de vale, onde ocorrem os campos rupestres, as veredas e as florestas de galeria. Florestas compostas por pau d'óleo ou copaíba, aroeira, angico-jacaré, garapeiro, entre outros. Podemos encontrar ainda 5 tipos de savanas que fazem do parque um verdadeiro mosaico de fisionomias. A arbórea aberta, sem floresta de galeria, apresenta uma formação campestre com árvores pequenas que chegam a 5 metros. São também frequentes o araticum e os paus-santo. Na Chapada dos Veadeiros, a Savana Park apresenta espécies como o murici e se destaca pela beleza cênica. Na savana ou cerrado, suas árvores são de médio porte, chegando a ter entre 7 e 15 metros. Toda essa vegetação
é entrecortada por uma malha hidrográfica formada pelas microbacias dos rios Preto e dos Couros, que são reforçadas por uma centena de nascentes. Esses rios, córregos e nascentes produzem quedas d'água, cânions e cachoeiras que são verdadeiros espetáculos. Aqui, nesse ambiente rico em água, estão espécies raras da fauna do Cerrado. Podemos destacar as antas, as capivaras, porcos do mato, veado campeiro e o catingueiro, lobo-guará, tamanduá-bandeira e mirim, e o tatu-canastra, todos ameaçados de extinção. Com sorte, podemos encontrar o macaco-prego e o guariba-prego. As aves mais observadas são a perdiz e a siriema. As de maior porte podem ser encontradas nas formações vegetais abertas de cerrado. Nas arbóreas mais densas ficam o mutum, o gavião-cará e muitas outras espécies. Na lista de extinção, o cervo do Pantanal, a onça, o socó e o martim pescador. Para evitar que espécies como essas continuem na lista dos mais procurados, o parque possui hoje um planejamento de atividades de administração, manejo e uso público. Foram fechadas as áreas de acampamento. Não é permitido o tráfego de veículos, apenas os que têm função fiscalizadora. E os visitantes só entram no parque acompanhados de um guia. Ações que podem perpetuar recursos importantes para o equilíbrio do cerrado. Outra área importante de preservação é o Parque Ecológico de Goiânia. Próximo à capital do estado, a área possui uma vegetação conhecida como Floresta de Interflúvios, ou Mato Grosso Goiano, um dos poucos remanescentes deste subsistema. Essa fisionomia ocorre em locais mais altos e, como o próprio nome diz, entre dois cursos d'água. Outra característica é a do solo. No Cerrado, o tipo mais predominante é o considerado ácido, não muito favorável à agricultura. Nessa área, o solo é mais básico, ou seja, mais fértil, favorecendo a prática agropecuária. Por isso, o Mato Grosso Goiano foi rapidamente sendo devastado, restando apenas essa reserva como mata contínua. Na opinião do professor Divino Brandão, o Parque Ecológico é uma miscelânea de espécies. Será então que nós poderíamos dizer que essa área representa uma transição para a Mata Atlântica ou Floresta Amazônica? Esse tipo de floresta que ocorre aqui na região do Cerrado, principalmente nessa região do estado de Goiás, é singular e não ocorre em nenhuma outra região do Brasil. Não é a mesma coisa que as florestas mais conhecidas, como a floresta amazônica, como a Mata Atlântica e outras. Não, essa é uma floresta mais seca do que essas duas, com uma composição de espécies, tanto da flora quanto da fauna, diferente dessas outras duas, e é uma formação que só ocorre nessa região. Daí a necessidade e a responsabilidade que nós temos de preservar essas matas, porque se a gente não procurar preservar, ninguém mais vai preservar essas florestas.